Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí esse jogo do Vasco, esse empate com o Flamengo. Vasco da Gama 1, Flamengo 1 também. É um empate decepcionante para mim, né? Quem viu aí o Preleção sobre Vasco sabe que eu estava muito confiante na vitória. Assistindo ao jogo, eu acho que o Vasco devia ter vencido. Se o jogo merecesse ter um vencedor, para mim, tinha que ter sido o Vasco. Mas infelizmente não deu, né? Quando o Vasco vai bem assim, consegue corrigir alguns problemas, vem um azar ainda por cima, acima de todos os problemas, falta de qualidade, falta de técnica, falta de preparo físico. Quando a gente consegue dar uma ajustada nesses problemas, vem lá o azar por cima de tudo isso e acaba prejudicando a gente. Vamos falar então do jogo, que mais uma vez começou, na verdade, antes da bola rolar, né? Quando saiu a escalação, como a grande maioria dos vascaínos, eu acho, tomou um susto. De repente, Bruno Silva jogando no meio campo, Fabrício, o cara resolveu ressuscitar o Fabrício. Que esse Valentim tá fazendo? O cara enlouqueceu completamente. Foi meu pensamento, foi o pensamento da grande maioria dos vascaínos. Mas depois, quando eu vi ali, é porque eu vi a escalação, na verdade, aquela linha corrida, assim, né? Só os nomes, e não me atentei. Quando veio a formação tática do time assim, foi que eu me liguei. Cara, até que faz sentido isso que o Valentim tá fazendo. Ele tá, na verdade, tentando manter a formação que ele usou contra o Vitória já, né? Manter o mesmo esquema tático, só substituindo as peças que ele perdeu. Que seria, no caso, o De Sábato, que está suspenso, e o Wagner, que saiu do Vasco, como vocês sabem. Então, no lugar do De Sábato, ele botou o Bruno Silva, e no lugar do Wagner, ele botou o Fabrício. Aí, a partir daí, eu falei, tá, beleza. Então, o cara não tá tentando um novo esquema tático, não tá, pela quinta vez, mudando o esquema do Vasco. Não, ele fechou um esquemazinho aí, com 3 volantes bem fechados, assim, bem mais aguerridos, pra matar o jogo mesmo. E 3 caras mais na frente, beleza. É importante você fechar um esquema tático e insistir com ele para até os jogadores, né, introjetarem a sua filosofia, começarem a se entrosarem nesse esquema. Então, nesse ponto, até que eu dou o braço a torcer pro Valentim, que ele fez bem. Agora, Bruno Silva de volante, sabe? Será que é a melhor opção? Fabrício, reinventar o Fabrício? Essas foram as minhas preocupações, né? Fora a própria crítica que eu já tinha feito a esse esquema tático no jogo contra o Vitória, que é o fato de dar muito pouca opção ofensiva. Você consegue até fazer uma defesa organizada com esse esquema, mas ofensivamente o time acaba deixando a desejar. Mais do que começou a partida, eu comecei a ver, então assim, por conta de tudo isso que eu falei, o jogo, quando o jogo começou, eu estava meio ressabiado com o Vasco, né? Mas assim que a partida começou, eu fui empolgando. Por quê? Porque eu percebi que o Bruno Silva de volante não deixou nada a desejar pro De Sábato, nada a desejar, muito pelo contrário, acho que tem até uma saída de bola melhor que a do De Sábato, mais veloz que o De Sábato também, por mais que não seja tecnicamente incrível, eu acho que não deixou nada a desejar pro De Sábato. E o Fabrício, de forma impressionante, foi muito melhor que o Wagner. Ele fez o que eu esperava que o Wagner fizesse, que dar esses passes preciosos, esses passes de qualidade, que acabam desarmando a defesa adversária, né? Então ele fez ali uns 2, 3 lançamentos no primeiro tempo que, botaram o Maxi Lopes na cara do gol. Os 2 lances mais perigosos do Vasco no primeiro tempo, um foi o lançamento do Fabrício pro Max ali, que ele tentou bater de raspão, assim, bater de 3 dedos com a perna direita, né? O goleiro defendeu, a bola acabou sobrando, passou na frente do André Gis, que não soube aproveitar. E o segundo foi o lance do gol, que ele deu uma enfiada pro Raul, que fez uma excelente partida também, para ele cruzar a bola pro Maxi Lopes. Para mim, os 3, quem fez o gol foi o André Rios, mas os outros 3 que participaram da jogada foram os melhores em campo no primeiro tempo. O Fabrício, pela enfiada de bola, o Raul, que jogou muito ali, marcando, ajudando na marcação pelo setor direito e apoiando também com qualidade, velocidade, né? O lance do gol mesmo é uma prova disso, conseguiu a infiltração, cruzou com qualidade.
pro Maxi Lopes, que faz muito bem o pivô. Ele é forte, pesado, assim, né? Faz aquele estilo centroavante grandão, pesadão, mas ao contrário da maioria desses jogadores, ele tem qualidade técnica, ele sabe matar uma bola, sabe chutar pro gol, e tem a raça argentina também, né? Então nesse lance você vê, o Raul cruzou, ele foi pro lance, dividiu ali com o zagueiro, a bola bateu no goleiro, fez uma boa defesa lá, o goleiro flamenguista, e ele, em vez de ficar caído, se lamentando, já levantou, conseguiu tocar a bola de novo pro André Gis, que estava ali em cima, só empurrar pro gol. 1-0 pro Vasco. Assim, aí a partir desse momento, né? Porque qual minha principal crítica a esse esquema tático do Vasco é a falta de qualidade na frente. Mas a partir do momento que você consegue abrir um gol, isso dá uma tranquilidade para você, né? Então o Vasco conseguiu o mais difícil, conseguiu fazer 1-0. Eu acho que poderia até ter feito mais, né? Estava conseguindo neutralizar o Flamengo, e aí, no finalzinho do primeiro tempo, já começou a mostrar outro problema clássico do Vasco, que eu não sei como a gente pode resolver, que é a questão física. O time começa a sentir, o time começa a cansar, depende muito, esse esquema tático de marcação, de pressão, depende muito da entrega dos jogadores, né? E aí também é mais um ponto que eu posso falar até aqui. Pô, se tem boato do time boicotando o Valentim, eu acho que depois do jogo de hoje a gente pode abrir mão disso, porque pô, o time se entregou muito em campo, foi muito aguerrido, todo mundo dando tudo nessa partida, realmente o que eu esperava do time, um time disposto a dar a volta por cima. Então acho que não. Normalmente essas teorias, nos últimos 20 anos aí, a gente tem ouvido muito essa teoria de que quer derrubar o técnico, Eu acho que na maioria das vezes é o torcedor não querendo admitir o mais óbvio. É um time fraco. O time do Vasco é um time limitado, é um time que não tá jogando mal de má vontade, não tá fazendo corpo mole. E os caras estão dando o máximo, só que o máximo deles é pouco, né? Os caras têm que ir acima do máximo, vamos dizer assim, para entrega total para conseguir se equiparar à maioria dos adversários. E hoje eu acho que teve uma entrega total do time, né? Muita raça, muita vontade, mas só que essa raça, essa vontade, ela vai exigindo mais do jogador e ele vai cansando, né? O preparo físico já não é o melhor de todos, e até por isso eu acho importante ter uma equipe jovem. Então, ter o próprio Raul, o Maranhão, a gente conseguiu rejuvenescer ali o meio campo com esses jogadores, sabe? Fez um time mais veloz. Se você botar o De Sábato, que é mais pesadão, né? Você tira o Wagner, são jogadores mais lentos, mais velhos, e você bota jogadores mais ágeis e mais jovens, acho que ajuda até a dar a velocidade e esse volume que o Vasco precisa no meio campo. Por mais que o William Maranhão não seja tecnicamente nada bom, né? Muito pelo contrário, se a gente for precisar contar dele ofensivamente, ele deixa muito a desejar, mas ali defensivamente, como ele tem velocidade, ele está ocupando sempre os espaços, eu acho que ele faz um papel importante nesse time. Enfim, conseguimos sair para o primeiro tempo com a vitória, era muito importante isso, né? Eu até comentei no intervalo, eu achava que o Vasco precisava trocar o André Gis. O André Gis não fez uma má partida, não é um mau jogador, se esforça, mas eu acho que, cara, para jogar ali nesse esquema que o Vasco está jogando, com ele jogando de lateral pelas pontas, de atacante pelas pontas, não tem as características ideais, sabe? Não é um jogador veloz, não é um jogador que costuma procurar linha de fundo, não é um jogador que sabe finalizar bem. As melhores características dele se ele jogasse mais recuado, né? Jogasse ali mais no meio campo, que foi quando ele apareceu melhor, quando ele voltou um pouco mais para buscar jogo e tocando a bola. Mas mesmo assim, são as melhores características dele, mas não são nada sobrenaturais. O Fabrício entrou aí nesse time e já se mostrou muito melhor nessa função de distribuir a bola do que o André Gis. Então, eu tiraria o André Gis desse time, sabe? Eu acho que desde o começo botaria um jogador mais de ponta, mais veloz. Pikachu seria o substituto natural para jogar pela direita, com velocidade, buscando linha de fundo, com um bom cruzamento, com uma boa finalização. Para mim, o Pikachu cumpre muito melhor essa função do que o André Gis. Agora tem que ver também essa história do Pikachu, né? Porque
já foi barrado no último jogo, teoricamente, para ser poupado. Não dá para saber até que ponto isso é verdade. Tem história de que ele estava procurando sair também, que foi demovido pelo Carlos Leite. Então não sei, tem que ver se ele está disposto a jogar no Vasco, né? Se ele está realmente, ou está na turma do Wagner, vamos dizer assim. Mas se ele tiver comprar briga, tiver com time, quiser realmente jogar para valer, eu acho que o Pikachu ele vai naturalmente roubar a vaga do André Rios nesse time aí. Enfim, achava que pro segundo tempo o André Rios tinha que sair, tinha que botar um jogador mais veloz, pro Vasco tentar puxar um contra-ataque. No finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo já deu indícios de que poderia, tendo que partir para cima, se expor mais ao contra-ataque, e o Vasco poderia abrir mão disso. Então a gente volta pro segundo tempo, sem a modificação, o Flamengo pressionando, martelando para cima do Vasco. O Vasco, que nem seguindo a tendência do primeiro tempo, começando a fraquejar na marcação, né? Começando a dar mais espaço, começando a não chegar tão junto, porque o time vai se cansando mesmo. Parecia até que o jogo ia ficar mais complicado. E aí vem aquela confusão, tem a contusão do Raul também, que ele tenta puxar um contra-ataque pela direita, acaba se contundindo. Mais um problema grave para o Vasco, porque ele vinha sendo um dos melhores da partida, uma das válvulas de escape do meio campo, vamos dizer assim. Aí você fala, putz, ferrou e não sei o que lá, mas aí, de repente, logo no lance seguinte, acontece uma confusão ali que, sinceramente, eu não entendi. Eu acho que o árbitro foi rigoroso demais, saiu distribuindo cartão amarelo, e um dos cartões amarelos foi pro Diego, que reclamou ali e acabou tomando vermelho. Ali eu pensei, pô, agora o horizonte abriu pro Vasco. Por quê? O Flamengo com -1, eles já vão... A gente meio que equilibra o jogo, né? Por mais que o Vasco esteja mal fisicamente, esteja caindo fisicamente, a partir do momento que o adversário perde o jogador, você consegue equilibrar ali as forças. A gente tá com a vantagem no placar, os caras vão ficando cada vez mais desesperados, a tendência é a gente conseguir segurar o ímpeto deles e eles abrirem mais oportunidades pra gente no contra-ataque e ampliar essa partida. Fiquei tranquilo, pô, excelente. Vamos aí, Vascão, vamos ganhar. Só que aí começou o azar do Vasco, dá pra dizer assim, porque num lance, cara, um cruzamento ali da direita do Flamengo, a bola passando pela área, não tinha ninguém na área, cara, não tinha ninguém na área. Se tivesse alguém pra gritar pro Luiz Gustavo, cara, deixa, a bola ia passar e ia sair pela lateral. Mas o Luiz Gustavo, nessa vontade, né, principal, cara, o Luiz Gustavo ele fez uma boa partida, tá? Eu acho que ele, assim, diante das características dele, que é a entrega total, é acreditar 100%, né? Se a gente tá falando aqui o tempo todo que o Vasco precisa disso, de uma entrega acima do máximo para poder sair desse buraco, talvez o Luiz Gustavo seja o melhor exemplo disso. É um cara que tecnicamente é fraco, mas que, pô, procura compensar isso ao máximo, se entregando o tempo todo. Mas hoje eu acho que, apesar da boa partida que ele fez, os lances capitais acabaram saindo justamente do excesso de vontade do Luiz Gustavo, né? Foi querer botar a cabeça na bola ali para não correr risco, não correr nada, acabou fazendo um gol contra. Aí quebrou o Vasco, né? Quebrou o Vasco porque, pô, deu tranquilidade pro Flamengo, o empate para ele já não estava tão ruim assim. Conseguiu equilibrar as coisas, o momento psicológico que estava todo pro Vasco voltou a ficar equilibrado. Se bobear, foi até um pouco pro Flamengo, né? Porque o Vasco sentiu o empate, o Flamengo achou que dava para ganhar, a torcida, o estádio estava todo flamenguista, né? O vascaíno não estava confiando no time e dá para entender, ao contrário dos flamenguistas. Então eles tomaram muito mais o estádio, pelo menos foi a impressão que deu pela televisão. E aí voltou, né? Aí ficou naquela coisa, mas eu falei, cara, ainda assim, a gente tá com uma a mais, sabe? É só ter a cabeça no lugar, botar a bola no chão, nós vamos conseguir sair com essa vitória. Já tinha saído o Raul para a entrada do Andrei, que nem a gente falou, né? Logo em seguida, o Alberto Valentim fez substituições, eu acho que procurando justamente a vitória. Então, primeiro ele tirou o Fabrício para botar o Giovanni Augusto. Eu acho que por uma questão mais até de precaução, né? Porque
O Fabrício vinha sendo um dos melhores jogadores do time. Só que naquela confusão na qual o Diego foi expulso, um dos caras que tomou o cartão amarelo foi justamente o Fabrício. E o Fabrício, a gente sabe que o maluco tem ali um fio solto, né? Então deixar o Fabrício amarelado em campo era realmente uma temeridade. Tinha que tirar ele, senão corria o risco ainda mais com o juizão querendo potencialmente compensar a expulsão, a chance do Fabrício fazer alguma besteira ali e ser expulso era muito grande. Então acho que foi uma substituição acertada do Alberto Valentim, botar o Giovanni Augusto no lugar do Fabrício, e logo em seguida tirou o André Rios também para dar justamente essa velocidade do contra-ataque, né? O André Rios, que já estava morto também, e botou o menino Marrone ali para tentar justamente trazer essa velocidade, esse gás novo para o Vasco. E aí quando essas mudanças a gente nem conseguiu sentir exatamente como o time poderia ficar com essas mudanças, novamente o excesso de vontade do Luiz Gustavo ali veio atrapalhar o Vasco, porque ele foi pra cima do Bruno Silva numa briga ali no meio campo, numa jogada no meio campo, fez o Bruno Silva cair de cabeça, a partida foi paralisada por 10 minutos, o Bruno Silva saiu todo enfaixado lá, preocupado, porque bateu com a cabeça, né? E eu realmente espero que não seja nada grave, né? Acho que o Bruno Silva não volta tão cedo pro time, mas espero que não gere sequelas maiores do que essas. E aí, como o Vasco já tinha feito as 3 substituições, acabou tendo que ficar com -1 também. Aí ficou aquele jogo bem aberto, né? Bem bola lá e bola cá. Acho que também, depois que os dois times ficaram com 10, as melhores chances foram do Vasco ainda. O Vasco, repito, se alguém tivesse que sair com uma vitória, eu acho que tinha que ter sido o Vasco nesse jogo. Infelizmente, não deu, né? Não deu. Teve ainda um lance ali com o Max Lopes, que ele chutou, pegou uma bola muito boa que lançaram para ele e chutou passando do lado da trave. E não deu, infelizmente. Um empate, a gente leva só um ponto para casa, continua na zona de rebaixamento. É uma situação complicada para o Vasco. Mas eu acho que eu vejo assim, eu saio um pouco mais otimista por um lado nessa partida, porque eu vejo a evolução do Vasco. Eu vi um time, primeiro, com muita entrega. Eu acho então que essa questão de querer derrubar o Valentim, já descarta essa possibilidade, essa teoria. Eu vi um time também que começa a encontrar uma cara com o Alberto Valentim, né? Começa a encontrar um esquema de jogo. Precisa fazer certos ajustes, com certeza, principalmente na parte ofensiva, de criar mais chances de gol. Nosso próximo jogo é em casa, então a gente precisa ajustar, jogar com 3 volantes, jogar na retranca, no erro do adversário, não vai funcionar, mas a gente já tenta no esquema, agora é mais ajuste, né? É mais ajuste. E tem que torcer também para essa má fase passar. Não é possível que uma hora o Vasco, né, nessas coisas do imponderável do futebol, não penda a favor do Vasco, porque até agora, quando é para pender para um lado, o acaso aí tá sempre pendendo contra a gente. Então vamos ver, vai ser agora, o Vasco já veio aí de uma semana de trabalho, né? Conseguiu melhorar um time, agora a gente vai ter mais tempo ainda, porque se eu não me engano o próximo jogo do Vasco é na segunda-feira, né? A gente jogou agora no sábado, então tem, o domingo de descanso, vai ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o sábado, 6 dias para treinar aí. Então acho que a gente tem que, não sei, o pessoal tava falando, se não vencesse hoje, o Valentim tinha que cair. E eu até estava concordando com essa teoria, mas depois da partida, analisando tudo que aconteceu, eu acho que a gente tem que dar mais esse tempo para o Valentim, né? E aí o jogo contra o Bahia vai ser o jogo decisivo, jogo em casa em São Januário, a gente tem que vencer, não pode pensar em outro resultado. E se a gente conseguir vencer, e se o Vasco mostrar essa evolução aí, eu acho que a gente pode pensar numa permanência na Série A. Beleza, galera? Diga nos comentários a opinião de vocês sobre a partida de hoje, então. O que vocês acharam do Vasco? A conversa continua aqui por baixo e a gente vai se falando.